Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Nesta manhã vamos permutar experiências, trocar ideias a respeito da mediunidade, com base nesta obra ao médium principiante, ditada pelo espírito de Espartaco Guilardi. Espartaco Guilardi foi grande amigo de Chico Xavier, desde Pedro Leopoldo. Ele morava em São Paulo, de família italiana, morava em São Paulo e tinha um trabalho em São Paulo, tem um trabalho em São Paulo, maravilhoso, no Centro Espírita Batuíra, um trabalho doutrinário de grande valor, como também um trabalho assistencial numa das periferias de São Paulo. E o Centro Espírita Batuíra, hoje, possui diversas casas. Ou seja, ele plantou uma árvore que deu muitos frutos e que continua dando até hoje muitos frutos. Existem até alguns núcleos espíritas no exterior, em Portugal, núcleos que nasceram sob a inspiração dele, que sempre buscava com Chico Xavier em Pedro Leopoldo e em Uberaba orientação. Ele era médium psicofônico, médium de cura, médium receitista, clarividente, clareaudiente, enfim, um homem muito sério. Por nosso intermédio, ele já escreveu 3 obras. Ao Tarefeiro Espírita, a primeira obra, Ser Espírita, a segunda obra, e esta terceira, ao Médium Principiante. Vemos aí na capa do livro esta foto rara de Chico Xavier, autografando o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, a sua primeira obra, né? De médium principiante. O que vocês acham? Chico Xavier, médium principiante, né? Principiou psicografando uma obra fantástica como esta. Mas, como os espíritos nos dizem, todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos aprendendo. Não existe médium desenvolvido. Existe médium em desenvolvimento. Não há médium desenvolvido. Não, eu não tenho mais nada que aprender, já sei tudo. Trata-se de uma afirmação temerária. Ninguém sabe tudo a respeito de nada. Nem a ciência sabe tudo. A ciência está revendo seus próprios conceitos todos os dias. Estamos caminhando, estamos aprendendo. E nesta obra nós vamos nos deparar com alguns conceitos muito importantes. Não apenas para o médium que está começando, mas também para aquele que já está caminhando há algum tempo.
mas também para aquele que já está há 20, 30, 40, 50 anos na mediunidade, aprendendo, porque nós estamos nos preparando para que um dia venhamos a ser Chico Xavier, não é? Todos nós. É uma piadinha neste domingo frio, mas todos nós estamos nos preparando realmente para futuras tarefas, futuras atividades, abraçando maiores encargos em nome do Cristo. Espartaco Guilard diz o seguinte: em mediunidade, o que é ruim é seu, o que é bom é dos espíritos. O homem é joio, a mediunidade é trigo. Por que ele faz semelhante afirmativa? Porque muitos médiuns se sentem inseguros quando estão começando. Será que é meu? Será que não é? Pertence ao espírito? É fruto do meu pensamento? Estou tendo alucinações? Para resolvermos essa questão é simples. O que é ruim é seu. O que é bom é dos espíritos. O homem é joio, a mediunidade é trigo. Vejamos bem que há uma certa vaidade de nossa parte. Será que é meu? Você está se julgando intelectualmente capaz de produzir alguma coisa boa. Não pertence aos espíritos. É da minha cabeça. Se é da sua cabeça, por que você não consegue produzir quando você não está no chamado estado de transe? Por que você precisa se colocar no estado de transe ou em estado de transe para produzir alguma coisa? Por exemplo, para curar, para transmitir o passe, para ouvir alguma coisa além de seus próprios pensamentos, para escrever, para incorporar e permitir que os espíritos falem por seu intermédio. Quando nós imaginamos, quando nós duvidamos, creio que é meu. Interessante. Em Uberaba, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas que estão começando nos procuram, pedindo, eu não vou dizer orientação, mas querendo ouvir a nossa experiência no campo da mediunidade, porque mediunidade não se ensina. Ninguém ensina mediunidade. A mediunidade ensina o médium, mas o médium não ensina a mediunidade. Ninguém ensina a mediunidade. Um médium não ensina a mediunidade a outro médium. Ele pode falar de suas experiências. Ele pode falar de sua vivência. Mas a mesma faculdade mediúnica, ela se apresenta com características diferentes em cada médium. Nós não vamos nos deparar com dois médiuns, por exemplo, com dois médiuns psicógrafos absolutamente iguais.
com 2 médiuns psicofônicos ou de incorporação absolutamente iguais. Com 2 médiuns clarividentes absolutamente iguais. Como também não vamos nos deparar com 2 obsidiados absolutamente iguais. Cada médium com a sua característica, como nos fala o Dr. Odilon Fernandes. A mediunidade acaba tendo a cara do médium. Se a mediunidade é feia, é porque o médium é feio. Não do ponto de vista físico, evidentemente, mas do ponto de vista psíquico. É porque ele não se preparou ou ainda não está se preparando de maneira conveniente para exercer as suas faculdades mediúnicas. Mas certa vez fui procurado por um rapaz em Uberaba. Ele me procurou, estava com muitas dúvidas. Eu penso que é meu. Peguei e disse, olha, eu penso que não. Pode ter alguma coisa sua, mas não é totalmente seu. Porque nada é totalmente nosso. Nós somos influenciados por ideias o dia inteiro. Nós somos influenciados por pensamentos, por palavras, por imagens, por sons, por ruídos, pelo clima. Nós somos influenciados o dia inteiro, nada é totalmente nosso. Aquilo que a gente fala é o produto final de muita coisa. É o produto final de muitas ideias que foram processadas. É o produto final de muitas influências que recebemos. E o médium, sobretudo, porque o médium é altamente sugestionável. O médium é um ser sensível e altamente sugestionável. Vocês podem perceber, quando acontece um acidente, um desastre, por exemplo, quando cai um avião, um atentado terrorista, naquela semana nos centros espíritas do Brasil todo, os médiuns de incorporação recebem mensagens com aquele teor. Recebem mensagens com aquele teor, se referindo àquele episódio. Os que estudam mediunidade superficialmente dizem, estão mistificando. Outros falam, é animismo. Não é nem uma coisa nem outra. A questão é que o médium é altamente sugestionável. Por exemplo, se um médium ele está se dirigindo ao centro espírita para trabalhar como médium na sessão mediúnica daquele dia, ele presencia um acidente aí na via pública, um acidente fatal, possivelmente ele vai chegar na casa espírita sugestionado pelo acidente. E é possível que ele receba um espírito que tenha desencarnado por acidente. O médium é altamente sugestionável. Emmanuel, no livro Emmanuel, fala que a sugestão exerce um papel preponderante na mediunidade. Então, este rapaz que nos procurava, em Uberaba, ele vinha sempre com a mesma dúvida. É meu. Eu falava, não é. É meu. Eu falava, não creio. Eu não queria dizer a ele, você não tem capacidade para produzir isto. Eu tive vontade de dizer a ele, você não tem capacidade para produzir isto.
Tive vontade de dizer a ele, você é meio burrinho. Mas a caridade cristã ensina a gente a se conter. Acontece que aquilo foi me cansando. É meu, não é, aquela cara de braço. Um dia ele chegou, é meu. Eu falei, é. Você está tão convicto que realmente é seu. Espera lá, também não é assim não. Foi a reação dele. Espera lá, também não é assim não. Eu sinto as coisas. Bom, eu estou falando a você que você sente há muito tempo, mas parece que você quer me contrariar. Você está querendo me esgotar a paciência que eu não tenho. Quando eu concordei com ele, quando eu falei, não, é seu realmente, ele reagiu, não, eu sou médium. Então tem pessoas assim, tem pessoas que querem colo. Na verdade, querem ser afagadas. Querem colos. Não, você é um grande médium. Você é um médium excepcional. Olha, você vai ser Chico Xavier daqui a uns dias. Porque nós também somos extremamente carentes. O médium é uma pessoa extremamente carente. Vão anotando as qualidades do médium, hein? Sugestionável, carente. São as qualidades do médium. Então, às vezes, o que nós queremos é elogio. Nós queremos elogio, somos carentes, queremos que alguém destaque, coloque em evidência o nosso valor. E como nos fala aqui, se você tiver alguma dúvida, acaba com essa dúvida desse jeito. Olha, o que é ruim é meu. O que é bom é dos espíritos. Pronto, acabou. Aí você não vai duvidar. O homem é joio. A mediunidade é trigo. É a questão da autocrítica. Se você tiver essa orientação na cabeça, você não vai atrapalhar os espíritos. A vaidade não vai tomar conta de você. A vaidade, o personalismo. Na questão da mediunidade e obsessão, o que distingue um estado de outro, meu filho, é o desejo de servir. Vejamos que colocação interessante. Mediunidade e obsessão. Porque obsessão também é mediunidade. O obsidiado é um médium em potencial. O médium é um obsidiado que está se evangelizando. Chico Xavier dizia que a técnica que os espíritos empregavam com ele, a técnica que Emmanuel empregava com ele, para que ele escrevesse, era semelhante à técnica dos espíritos obsessores. Uma vez ele falou com o doutor Elias Barbosa, meu filho, eu não sei o que é isto. Eu já levanto de manhã procurando caneta, papel para escrever. Eu já levanto de manhã procurando caneta, essa compulsão. Só que é no sentido positivo. No sentido positivo. E interessante que, às vezes, essa linha divisória entre obsessão e mediunidade, ela é muito tênue. A gente quase nunca sabe onde termina uma e começa a outra. Mas aqui está a orientação. O que distingue um estado de outro, meu filho, é o desejo de servir. Se você tem o desejo de ser útil, é mediunidade. É mediunidade. É uma influência positiva. Se você não tem o desejo de servir, se você se transforma num caso crônico, patológico, é obsessão.
é perturbação. Existem pessoas que não saem desse estado crônico, patológico, e não começam a trabalhar. Não começam a trabalhar nunca. Eu sinto a influência dos espíritos. Eu tenho frequentado o centro, eu tenho ido ao Cefac, tem 10 anos que eu frequento o Cefac, e não me livro dessa obsessão. É porque você não quer trabalhar. É porque você não abraça a tarefa. E não significa necessariamente abraçar a tarefa mediúnica de receber espíritos. Abraçar a tarefa mediúnica de ser útil. Porque, como nos fala Dr. Odilon Fernandes, não há mediunidade mais sublime sobre a Terra do que a mediunidade de materializar o bem. Não há mediunidade mais sublime sobre a Terra. Eu tenho conversado com muitos dirigentes espíritas que me dizem assim: eu não sou médium. Eu não ouço, eu não vejo, eu sou completamente entupido. Eu não ouço, eu não vejo, eu não percebo, eu não arrepio. Nada. Aí eu respondo assim: escuta, mas e esta casa? Eu tive a ideia de construir esse centro. E você não é médium. Você teve a ideia. Tem muitos que não têm a mediunidade, digamos assim, ostensiva, ou seja, não possuem mediunidade específica. Não possuem mediunidade específica, mas sentem os espíritos. Eu pergunto a vocês, qual o maior médium da codificação? Quem é capaz de responder? Vamos, vocês não são estudiosos. Quem não responder vai ficar de castigo depois, ajoelhado sobre alguns grãos de milho. Qual o maior médium da codificação? Kardec. E ele era médium. Era considerado médium? Não. E era o maior. O maior médium da codificação foi Allan Kardec. Ele não possuía uma mediunidade específica, mas nele a intuição substituía todas as faculdades. Porque a intuição é a mais sublime das faculdades mediúnicas, como nos fala André Luiz no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, intitulado Mediunidade. É interessante isto. Existem médiuns que dizem assim: eu gostaria de ser médium inconsciente. É atraso. A mediunidade mais desenvolvida é a mediunidade consciente. Mediunidade inconsciente é primitivismo. Qual o maior médium que nós conhecemos sobre a Terra? Jesus Cristo. Ele era médium de quem? De Deus. Ele sabia que era médium de Deus? Então ele era médium consciente. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então a mediunidade, ela caminha da inconsciência para a consciência. E não da consciência para a inconsciência. E no Espiritismo a gente tem que ser médium consciente 2 vezes. Consciente da nossa condição de médium e conscientes pela responsabilidade que a mediunidade impõe. Conscientes da responsabilidade. Conscientes da condição de médium e conscientes da responsabilidade. Então vejamos aqui o que Espartaco nos diz no livro.
O que distingue um estado de outro, meu filho, é o desejo de servir. O médium que quer ser útil, ele não perde tempo com dúvida. O médium que muito duvida, ele ainda está mais preocupado com ele mesmo. Com o que os outros vão pensar dele, vão achar dele. O médium que quer servir, ele deixa a dúvida de lado. Se a minha intenção é a melhor, se a minha intenção é a de construir, é a de fazer o bem, é a de ser útil, é a de socorrer, eu não posso duvidar do bem. Pelo fruto se conhece a árvore. Também se aplica a mediunidade. Se o fruto é bom, a árvore é boa. O que nós precisamos de olhar na mediunidade são os frutos que estão sendo produzidos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Ah, mas eu não enxergo a árvore. Mas você enxerga o fruto. Se você enxerga o fruto, a árvore existe, mesmo você não a enxergando. Estudar e vivenciar são dois verbos que em mediunidade naturalmente devem se complementar. Estudar e vivenciar. Não há técnica de sintonia mediúnica que supere a da bondade espontânea. Tem pessoas que querem aprender técnica de concentração. Como é que eu faço para entrar em sintonia com os espíritos? Como é que eu faço para entrar em sintonia, para mim ver os espíritos? Tem algum segredo nisso? Tem algum mistério? Não, não tem segredo. Não tem mistério. A sintonia mediúnica, ela também passa pelo coração. Isso é uma coisa que a gente pode dizer. Não é só a questão do pensamento, é a questão da intenção, da boa vontade, da sinceridade. Da sinceridade. Não há técnica de sintonia mediúnica que supere a da bondade espontânea. Chico falava conosco, lá em Uberaba. Muita gente procurava Chico Xavier para saber como fazer para desenvolver mediunidade. Ah, Chico, como é que eu faço para desenvolver mediunidade? Todo mundo quer desenvolver mediunidade, né? É bonito, é chique, né? É bonito, é chico. É bonito, é chique. É bonito, é chico. Todo mundo quer desenvolver mediunidade. E procurava o Chico. Escuta, o que é que eu faço para dizer? O Chico falava, ah, meu filho, frequenta o centro, estuda, trabalha, procura ler. A pessoa ia embora. Quando a pessoa ia embora, ele comentava com a gente assim, ó, todo mundo me procura perguntando o que deve fazer para desenvolver mediunidade. Nunca ninguém me perguntou o que deve fazer para desenvolver a bondade. Interessante isso, né? Eu queria saber se alguém chegou aqui perguntando ao Gilson, ou Gilson, escuta, eu estou aqui começando a frequentar o Cefac, o centro. Eu queria saber de vocês o que eu posso fazer para desenvolver a bondade. Alguém reperguntou? Já perguntou, Edilson? Gilson? Se perguntasse, eu não sabia. A pergunta é tão rara que a gente não está preparado para dar a resposta. Mas é interessante isso. Agora todo mundo chega. Que dia tem reunião mediúnica aqui? Eu queria frequentar. Né, como eu estava falando com a turma lá do tricô, ontem nós fomos lá ver. A turma tricotando, fazendo os sapatinhos, fazendo os palitozinhos. Aliás, tem pouca gente lá no tricô, viu, gente? O pessoal de Brasília não gosta de tricotar com as mãos, não. Só com a língua, né?
falei com o pessoal, o pessoal estava lá tricotando nessa questão do desenvolvimento mediúnico, né? O verdadeiro desenvolvimento mediúnico é através do trabalho. É através do trabalho. Não é? Tem gente que vai lá no Uberaba, no nosso centro, lá no Bittencourt Sampaio, no Lar Espírita Pedro e Paulo, chega lá perguntando, aqui tem trabalho de cura? Eu falei assim, tem, aqui tem trabalho de cura e forte, aqui o trabalho aqui é forte. Todo trabalho aqui é muito forte. Ah, eu quero frequentar, qual que é? Você pode começar agora lá, o pessoal está fazendo sopa, vai lá ralar verdura. É um trabalho de cura maravilhoso. Trabalho de cura, doutor Inácio fala isso, né? É a vassoura. Pegar a vassoura, varrer o chão é trabalho de cura. Então, eu acho engraçado esta coisa, porque desenvolver mediunidade é desenvolver o espírito. Mas não é o espírito comunicante. É o espírito do médium. Desenvolver mediunidade é desenvolver o espírito do médium. Você quer ser médium? Faz esforço para crescer interiormente. Crescer interiormente. É claro, a gente pode crescer muito, não vai deixar de ser pigmeu. Mas a gente tem que fazer um esforçozinho para crescer. Isso é que é desenvolver mediunidade. Existe uma coisa muito errada no movimento espírita, que eu acho, em muitas casas espíritas. Eu entendo assim, doutor Odilon entende assim. Por quê? O problema é o seguinte, a gente tem a impressão que desenvolver mediunidade é desenvolver no médium uma faculdade que independe das outras faculdades que ele possa ter. Isso não existe. Para você desenvolver a faculdade mediúnica, que é uma sensibilidade, você tem que desenvolver o seu espírito como um todo. Por isso, toda tarefa na casa espírita é tarefa de desenvolvimento. É onde eu, às vezes, não concordo muito com o centro, ou com alguns centros, que tem assim uma reunião específica. Reunião para desenvolver mediunidade. Porque as pessoas acham que basta frequentar aquela reunião e pronto. E não é assim. Tem que frequentar o estudo, tem que frequentar a assistência, tem que fazer tricô. Tem que fazer tricô, tem que fazer sopa, tem que participar lá dos núcleos da casa, assistenciais da casa. Tem que fazer, tem que trabalhar, tem que se movimentar. A gente não desenvolve mediunidade com os espíritos desencarnados. A gente desenvolve mediunidade com os espíritos encarnados. A gente desenvolve com os encarnados. A comunicação com os desencarnados é o estágio final do desenvolvimento. O contato com os desencarnados já é o fim de um processo para começo de outro. Então não adianta, por exemplo, tem médium que quer desenvolver mediunidade só lidando com os espíritos. Não, você tem que lidar com os espíritos encarnados. Visitar doente, dar passe. Ah, Bacelli, mas essas coisas, visitar doente, nós estamos no 3º milênio da era cristã. O espiritismo está se modernizando. A mediunidade está se modernizando, não é? Você vem aqui falar em visitar doente, dar passe em doente, ir na periferia. É o que trabalha os nossos sentimentos. É o que trabalha a nossa sensibilidade, porque mediunidade é sensibilidade. Porque tem uma coisa, você pode ser um excelente médium, vamos dizer, um excelente instrumento mediúnico. Instrumento mediúnico.
como instrumento, como instrumento. Mas às vezes os espíritos vão preferir utilizar um médium com certas deficiências intelectuais, mas no qual há mais sentimento. Vocês conhecem a história do burro manco, contada por Humberto de Campos? Conhece o burro manco? A história do burro manco é engraçada. É no aspecto da mediunidade. Tinha uma senhora que estava para dar à luz numa fazenda. Estava passando mal. O neném estava meio atravessado e não nascia. Foram buscar o médico na cidade. O médico, para ir lá, precisava de um cavalo, que era longe. Ele precisava de um cavalo para ir lá. Carro não ia lá, precisava de um cavalo. Ele foi num fazendeiro, o fazendeiro falou assim: olha, eu tenho os cavalos aí, mas são árabes, puro sangue. Lá tem muita pedra, vai estragar a prata dos meus cavalos. Eu não posso te emprestar, porque um cavalo desse quebra a perna, é um prejuízo danado. Aí ele foi atrás de um outro fazendeiro e falou: eu também sou criador de cavalo, Mustang, mas eu não posso te emprestar, são Mustangs e tal. Tenho cavalos árabes também, e tenho... Não posso. Ele foi bater lá numa fazendinha, o fazendeiro falou para ele: olha, eu tenho aí um burro manco. Se o senhor quiser usar esse burro manco, assim, olha, ou eu vou nesse burro manco ou a mulher morre, né? Então, às vezes, os espíritos preferem um burro manco, mas que vai, do que um cavalo árabe que empaca, não pode ir, não quer ir. Às vezes tem muito médium aqui, cavalo árabe. Eu não estou chamando vocês de cavalo, hein? Às vezes tem muito médium aqui, cavalo árabe, húngaro, puro sangue, Mustang, não sei o quê. Mas não vai. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O burro manco é aquele que vai e topa tudo. Os espíritos. Gente, vocês acham que o doutor Bezerra de Menezes, ele vai preferir um cavalo árabe ou um burro manco? É o burro manco. Então não adianta você vir com uma mensagem aí de um espírito superior. Aí você não suja as mãos, você não trabalha, você não ajuda ninguém, você não faz nada. Não adianta mostrar porque espírito superior não vai perder tempo com você, não. Olha, eu estou recebendo aqui umas mensagens. Mas onde é que você está recebendo? Eu recebo na minha casa. Eu coloco uma música clássica, acendo o defumador. Eu coloco uma música, faço uma sessão de relaxamento, como eu aprendi no centro aí. Eu faço a sessão de relaxamento, entra em alfa, até em gama, né? Entra em todo o alfabeto grego, e depois vem com aquela mensagem, falando, Bezerra, pelo amor de Deus, doutor Bezerra de Menezes tem mais o que fazer. Não venham com essa história. Não venham com essa história, né? Trabalhem. O médium tem que ter currículo, e currículo do médium é calo nas mãos. O médium tem que ter currículo, e currículo de médium é calo nas mãos. Eu via lá Chico Xavier, gente, o Chico Xavier não tinha tempo, às vezes, tomar banho. Ele tomava a francesa. Não poderia ser de outra forma, ele tomava a francesa. E como é que às vezes ele tomava banho a francesa? Molhava uma toalha no álcool e... Estou limpo. Porque às vezes não tinha tempo de trocar de roupa, não tinha mesmo tempo para cuidar do corpo, não é? Cuidar do corpo. Como tem gente que fica às vezes na frente do espelho, puxa um fiapo de cabelo para cá, puxa outro fiapo para lá, tentando cuidar da aparência, né? Não, o Chico não tinha tempo para isto. Olha, ninguém precisa andar aí rasgado, sujo, maltrapilho, ninguém precisa, não é? Mas tem médiuns que se apresentam às vezes dentro de cada smoke,
smoking, não é? Que eu vou dizer uma coisa. Ali ele vai receber mesmo de Bezerra de Menezes para cima, porque para baixo ele não vai receber ninguém. Essa questão da aparência, não é só aparência física, tem muita gente que aparenta bondade que não tem, aparenta humildade que não tem, aparenta boa vontade que não tem, aparenta amor ao ideal que não tem também. Espiritismo é uma coisa muito simples, gente. Ou a gente ama o espiritismo, ou é melhor largar. Vai fazer outra coisa. Ou a gente ama a doutrina, ou a gente ama a tarefa, ou a gente procura ser sincero com a causa, ou vai fazer outra coisa. Vai torcer. Como é que chama esse time aqui de Brasília, gente? O Gama? Não tem um time. Brasiliense. Como é que chama o time? Que era até de um deputado, que era dono. Vai torcer para o time, é melhor. Está na 3ª divisão, né? Mas é engraçado essas coisas. Espiritismo, a gente tem que desenvolver com o espiritismo uma relação de sinceridade, de transparência. Desenvolver com o espiritismo uma relação de amor. Eu não sou santo. A gente deve pensar assim, eu não sou santo, eu não sou perfeito, mas eu tenho que ter o mínimo de coerência. Então, olha aqui, estudar e vivenciar são 2 verbos que em mediunidade, naturalmente, devem se complementar. Não é só estudar, não. Tem que botar em prática. Tem que vivenciar. Como bem colocam Odilon Fernandes e outros, mediunidade é um fenômeno de parceria. É aquela tal história. O médium, ele é sempre parceiro. O médium, já dizia o saudoso Dr. Hernando Guimarães Andrade, o médium, ele não é uma vela, o médium é um filtro. E se o médium é um filtro, todo médium participa do fenômeno. O médium que falar que não participa está mentindo. E não sou eu que digo, não. São os espíritos que falam. É a codificação que fala. É André Luiz que fala. É Dr. Odilon que fala. Peguem lá, por exemplo, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. É um capítulo fantástico. Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. Os espíritos falaram com Allan Kardec que os espíritos preferem um médium que ofereça a eles menos resistência. Menos resistência intelectual, menos resistência moral, menos resistência física. Por isso que o médium tem que estudar. Se o médium não participasse do fenômeno, o que os espíritos iriam nos aconselhar? Vocês não estudam não, porque se vocês estudarem, vocês vão atrapalhar. Sejam um pedaço de pau. E o médium não é um pedaço de pau. O médium, ele participa do fenômeno. Agora, como diz o Dr. Odilon Fernandes, a questão do médium não é participar. A participação é natural. O médium tem que se esforçar para participar positivamente. E não participar negativamente. Por exemplo, nas reuniões de desobsessão, em que se comunicam os espíritos sofredores necessitados, muitas vezes o médium tem que ajudar o espírito que está comunicando. O médium tem que ajudar o espírito que está se comunicando. Os espíritos ajudam os outros espíritos necessitados. Eu estou lembrando aqui de uma comunicação, de um livro do Dr. Inácio, eu não lembro mais qual, em que ele fala sobre uma reunião mediúnica,
em que o médium estava sem condições. O espírito estava sem condições de incorporar, ele precisava falar. Ele tinha que incorporar no médium, mas estava sem condições. O que aconteceu? O doutor Inácio descreve. A Domingas, que era companheira nossa lá de Uberaba, que era médium, a Domingas, ela já está desencarnada. A Domingas, no mundo espiritual, abraçou o espírito, esse espírito carente, abraçou ele, e com ele, abraçada com ele, mergulhou no psiquismo do médium. Ela se fez médium do espírito, para que o espírito pudesse falar através do médium o que ele precisava dizer. O que ele precisava dizer. Então, mediunidade é um fenômeno de parceria. É quase uma sociedade. Por exemplo, entre Chico Xavier e Emmanuel, a parceria era tão perfeita que eu vou dizer para vocês, a gente não sabia dizer onde é que terminava Chico e começava Emmanuel. Eu não sabia dizer. Se o Chico não falasse assim, olha, quem está falando isso aqui é o Emmanuel, a gente não saberia que era do Emmanuel. Porque havia o quê? Uma identidade, um fenômeno de parceria. Então, o médium precisa estudar, porque o espírito também estuda. O Dr. Odilon ensina também uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, quando o médium estuda, às vezes ele ultrapassa a condição do espírito. E é o espírito que fica para trás. E assim como às vezes o espírito troca de médium, o médium também pode trocar de espírito. Quando o médium estuda e adquire conhecimentos e condições, ele já vai sintonizar outra faixa. Ele procura outra faixa. É igualzinho, gente, antena de televisão, pé de galinha. Que hoje nem tem mais, né? Vocês lembram a antena de televisão? Aquelas que a gente tinha dentro de casa, botavam uma bucha de bombril em cima assim. Não é? No começo, às vezes, o médium é uma antena com aquela bucha de bombril. Só consegue pegar uns chiadinhos, uma coisinha, uns fantasmas. Depois vem uma antena melhor. E hoje é o que? É a parabólica. Hoje é sinal até digital, né? Sinal digital e tudo mais. Não é? Então vejamos, essa questão da parceria. Você é um médium bucha de bombril? Ou você é um médium pé de galinha? Ou você já é parabólica? Ou você já está sendo digital? É interessante, é um fenômeno de parceria. No comunicado mediúnico, a gente se aprende no livro dos médiuns, o nome do espírito que por ele se responsabiliza assume importância secundária. Olha que coisa interessante isso aqui. Num comunicado mediúnico, vocês sabem qual era o espírito que se comunicava pelo seu Espartaco Guilherme, assim com mais frequência? Ele dava o nome de Manecão. Manecão. Se comunicava pelo seu Espartaco Guilherme. Outra coisa, Chico Xavier. Quando Emmanuel começou a se comunicar por Chico Xavier, quem é que conhecia Emmanuel? Ninguém conhecia. Quem é que conhecia André Luiz? Ninguém conhecia. Quem é que conhecia Meimei? Ninguém conhecia. Então o nome era o quê? Secundário. O nome passou a ter importância pela importância do trabalho. Então, na verdade, o que confere importância é o trabalho que confere importância ao nome, e não o nome que confere importância ao trabalho. Então, você que está psicografando Jesus, esqueça. Não é você psicografar Jesus de Nazaré que vai conferir importância ao seu trabalho. Você que está psicografando Emmanuel, larga de mão disso.
Está psicografando Humberto de Campos, larga de mão disso. Psicografa João da Silva, psicografa lá Francisco, né, Antônio, psicografa lá Maria, não sei do que, das quantas. O que interessa é o conteúdo, é o valor do trabalho. No meio espírita, isso precisa acabar. Os médiuns só querem receber espíritos conhecidos. Por isso que o médium, ele precisava frequentar reunião mediúnica para receber entidades sofredoras. E uma coisa aqui que pouca gente sabe. Durante mais de 50 anos, Chico Xavier trabalhou como médium de reunião de desobsessão. Durante mais de 50 anos. Ele recebia suicida, ele recebia espíritos materialistas, ele recebia espíritos de pessoas que tinham desencarnado por alcoolismo, pessoas que tinham sido assassinadas, pessoas, enfim, espíritos comuns. Os médios só querem receber protetor? Que negócio é esse? Só espírito instrutor, só espírito protetor. E só conhecido. Então não é o nome do espírito que confere importância ao trabalho. É o valor do trabalho que vai conferir uma certa importância ao nome. Como aconteceu com Chico Xavier. Ao longo do tempo, o trabalho de Chico foi dando importância aos espíritos que se manifestavam por ele. Emanuel, André Luiz, Meimei, Maria Dolores, e vai por aí afora. Muitos espíritos anônimos, como nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Comunicação de muitos espíritos que não dão nome. Anjo protetor do médium, né? Anjo de guarda, anjo guardião do médium, um espírito protetor, um espírito amigo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi muito importante Allan Kardec colocar isso lá. Porque se ele colocou mensagens atribuídas a espíritos conhecidos, de gente famosa, não é? Como, por exemplo, lá o cardeal Morlot, não é? Como Fenelon e outros, tem muitas mensagens lá de espíritos simples, não é? De espíritos simples, anônimos. Então, essa questão do nome do espírito assume importância secundária. Seja na incorporação, seja na vidência. Eu estou vendo o espírito do Bezerra de Menezes aqui. Isso não é verdade, gente. Muitas vezes não é verdade. Vocês já imaginaram o tanto de médium que enxerga o espírito do Dr. Bezerra no Brasil? Isso é falta de discernimento do médium. Eurípides Barçanufo, o tanto de médium que enxerga o Eurípides Barçanufo no Brasil, sabe que o Eurípides Barçanufo está em toda parte ao mesmo tempo? Não está. Às vezes é um outro espírito, um espírito anônimo. Olha, eu estou percebendo a presença de um espírito. Ele não está se identificando. Ele não está se identificando. Estou ouvindo um espírito. Ele não está se identificando, mas ele está dizendo isto. Se o que ele está dizendo é importante, a gente vai ouvir. Se o que ele está dizendo não é importante, pode colocar o nome que quiser. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, então? Hein? Ô Tom, parece que tem gente aí querendo desdobrar, sair do corpo, cochilando. É um assunto meio técnico, não é? É um assunto meio técnico. É um assunto que às vezes pode parecer até assim muito maçante, mas são coisas interessantes para quem deseja ser médium e para quem deseja aprimorar as suas faculdades mediúnicas. Se o grupo não estiver bem alicerçado, qualquer atividade de natureza mediúnica
dificilmente logrará o êxito que se almeja. Então, o grupo mediúnico numa casa tem que estar muito bem alicerçado. E para que um grupo mediúnico esteja bem alicerçado, o médium tem que estar bem alicerçado. O médium tem que ter disciplina. Não pode estar faltando às reuniões. Tem que ter compromisso. E é aquela tal história, né? Compromisso com a causa. Não é tanto compromisso com a casa. É mais compromisso com a causa. Porque quem não tiver compromisso com a causa, não vai ter compromisso com a casa. E tem médium que só tem compromisso com o seu caso. Compromisso com a sua mediunidade. Quer dizer, não encara a sua mediunidade como sendo uma coisa de utilidade pública. Mediunidade é uma faculdade de utilidade pública. É uma faculdade de utilidade para o grupo todo, para a comunidade toda. Por isso que Chico dizia que o médium, pelo menos no caso dele, ele falava assim, olha, eu não me pertenço mais. Chico dizia, eu não me pertenço mais. Certa vez ele falou que o corpo dele já havia se desapropriado pelos espíritos. Olha que colocação interessante. Uma vez ele falou assim, meu corpo foi desapropriado. Eles já me comunicaram isso. Olha, seu corpo, Chico, não pertence mais a você, ele é nosso. Desapropriado, corpo desapropriado. Olha, nós não precisamos chegar a tanto, né? Nós não precisamos chegar a tanto. Não, que é isso, meu corpo é meu. Não é, meu corpo é meu, não me desapropria, não. Mas, pelo menos no que tange a tempo, nós devíamos ter o nosso tempo desapropriado, em parte, para que os espíritos pudessem nos utilizar mais. Por exemplo, mediunidade no cotidiano, no dia a dia. Até o doutor Odilon Fernandes escreveu um livro muito interessante. Vou aproveitar para fazer propaganda, porque vale a pena ler o livro. A mediunidade nossa de cada dia. Porque muita gente acha que a mediunidade só pode ser exercida naquele momento no centro espírita. Não. O médium, no cotidiano, ele pode exercer a mediunidade. Como é que ele exerce a mediunidade no cotidiano? Às vezes sendo instrumento para dar um bom conselho. Uma orientação para um colega. Escuta alguma coisa, fala alguma coisa. Dentro de casa, muitas vezes a mãe é médium, quando aconselha os filhos. A avó é médium, não é? Quando aconselha os filhos. A tia é médium. Eu quase não estou falando nos homens, né? No pai, né? No avô, no tio. Por que eu não estou falando nos homens? Porque os homens têm o couro mais grosso. Não é? Os homens com essa, muitas vezes com essa ideia do machismo, não querem desenvolver a sensibilidade. Ah, eu desenvolver minha sensibilidade? Não. Pode acontecer outras coisas. Vocês já viram uma coisa engraçada? Eu não sei se vocês repararam isso, em reunião mediúnica de desobsessão. Eu já reparei isso lá em Uberaba. Reunião mediúnica de desobsessão. Os homens, que são médios de incorporação, eles não recebem espírito de mulher de jeito nenhum. Que raio de mediunidade é essa? Não é? É verdade. Os homens não recebem espírito de mulher. É difícil os homens receberem espírito de mulher numa reunião de desobsessão. Eles querem receber espírito de homem daqueles mais bravos.
É verdade. Olha, uma vez, lá no nosso trabalho, um espírito que havia desencarnado na Terra, ele havia sido homossexual, ele se comunicou através de uma senhora e falou assim, olha, eu não sei qual é a caridade de vocês aqui, porque eu estou tentando há muito tempo me aproximar de muitos médiuns aqui, nenhum médium homem quis me receber. Não quis me receber. Olha o preconceito. Até na mediunidade tem preconceito. Pode uma coisa dessa? E por que a mulher recebe? Tanto homem quanto mulher? Porque a mulher é mãe. E a maternidade está muito ligada à mediunidade. Todo médium que quiser ser bom médium, ele tem que ser um pouco mãe. Se você tem medo, vai desistindo. Pode desistir agora. Todo médium que quiser ser um bom médium, ele tem que ter um pouco do espírito maternal. Por que o Chico era aquele doce? Não é? O Chico era aquele doce. Não é? Tinha hora que a gente não sabia se ele era homem, se ele era mulher. A gente não sabia se ele era menino, se ele era jovem, se ele era adulto, se ele era velho. Porque o Chico, em Chico Xavier, a mediunidade era uma casa com a porta de entrada e com a porta de saída aberta. Entrava e saía quem quisesse. Por isso ele recebia, indiferentemente, recebia homem, recebia mulher, recebia criança, recebia menina, recebia menino, recebia gente velho, recebia poeta. O Chico era um instrumento completo. Ele recebia história infantil. Ele recebia literatura juvenil. Ele recebia livros sobre, vamos dizer, temas técnicos. Olha quanta coisa é esse mundo da mediunidade, gente. Quanta coisa é esse mundo da mediunidade, que a gente não entende isso direito. Não entendemos mesmo. Diz o doutor Odilon Fernandes que em matéria de mediunidade, nós agora que estamos saindo da caverna. Nós estamos deixando a caverna em matéria de mediunidade, não entendemos nada. Estamos aprendendo, somos primitivos. Então eu às vezes ficava olhando em Chico Xavier, não é? Porque o Chico, não é? O Chico ao mesmo tempo ele era mãe, ele era pai. Quando precisava se tornar mãe, ele se tornava. Ele se metamorfoseava, ele se transfigurava. Quando ele precisava se tornar pai, ele se tornava. Quando ele precisava se tornar mais firme, ele se tornava. Por isso tem muita gente que fala que não aceita que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec. Não, Allan Kardec era durão. Eu olho o retrato dele, aquele homem sério. Chico não, aquele doce. Na época de Allan Kardec, não se usava pintar ninguém sorrindo. Era só daquele jeito sério. Não significa que Allan Kardec não fosse um espírito alegre e descontraído. Não é? Não significa. Como também não significa que Allan Kardec fosse, vamos dizer assim, um homem que não tivesse docilidade. Um homem que não tivesse ternura. Uma pessoa para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo tem que ter o mínimo de ternura. Tem que ter o mínimo de docilidade. Para escrever como ele escrevia sobre Jesus, precisava ter ternura e docilidade. Agora, quando ele precisava ser bravo, era bravo. O Chico também, quando precisava de ser bravo, era bravo. Uma vez eu vi ele bravo, como Jesus esteve bravo lá no templo, expulsando os vendilhões. Uma vez eu vi o Chico dando um tapa na mesa, que a mesa tremeu todinha. Eu falei, olha, o homem está possesso hoje. É interessante isso. E muita gente fala assim,
É diferença de personalidade. Não é? Diferença de personalidade. Uma vez falaram isso para o Chico, comentaram lá alguma coisa. Chico, fulano falou que Beltrano reencarnou, mas que não pode ser a reencarnação de fulano, porque ele é muito diferente. Aí o Chico falou assim, se fosse para reencarnar do mesmo jeito, não teria graça. Se fosse para reencarnar do mesmo jeito, não teria graça. Outra coisa, em matéria de reencarnação, nós também somos todos analfabetos de pai e mãe. Nós não sabemos nada de reencarnação. Diz o doutor Inácio Ferreira que, por enquanto, a única coisa que a gente sabe de reencarnação é que o espírito volta ao corpo. Porque cada caso de reencarnação é diferente. O espírita fala assim, todo caso de reencarnação é programado. Passa pelos institutos de reencarnação. Doutor Inácio resolve essa questão simplesinho. Ele fala assim, meu filho, fala para esse povo falar isso lá para os muçulmanos, que toda reencarnação é programada. Eles vão pegar ele, amarrar umas bombas nele, ele vai ser um homem-bomba. Tem nada disso, todo caso de reencarnação é programado. Todo caso de reencarnação é consentido pelas leis divinas, isso é outra coisa. Nada acontece sem a vontade de Deus, isso é outra coisa. Tudo obedece à lei do karma, isso é outra coisa. Mas falar que todo espírito que reencarna passa por instituto de reencarnação, vamos parar de falar essa bobagem, porque isso significa a falência dos institutos de reencarnação do mundo espiritual. Porque se passa pelo instituto de reencarnação, chega aqui embaixo e vira isso que nós estamos virando, essas escolas não estão educando ninguém. Vamos parar de falar isso, que é a falência dos institutos de reencarnação. Tem espírito aí que reencarna e nem sabe que está reencarnando. Não viu nada. Olha, o médium não raro com seus conhecimentos, olha como isso é interessante. O médium não raro com seus conhecimentos pode suprir as deficiências do espírito mensageiro. Com seus conhecimentos e com a sua ética. O médium pode suprir. Assim como o espírito pode suprir as deficiências do médium, o médium também pode suprir as deficiências do espírito. Por isso que o médium tem que estudar muito, viu, gente? E não é estudar só espiritismo, não. O médium tem que ler tudo. Se o médium puder estudar filosofia, ele deve estudar. Se ele puder estudar línguas, ele deve estudar. Se ele puder estudar história, ele deve estudar. Se ele puder estudar religião, ele deve estudar. O médium deve estudar. Quanto mais o médium estudar, melhor. Uma vez Chico Xavier me falou assim, olha, Emmanuel me ensinou que não se tira nada de nada. Isso é muito profundo, gente. Eu acho que nós poderíamos encerrar a nossa palestra aqui agora com o que eu vou dizer. E a gente poderia ir para casa com o rabo entre minhas pernas. Com o que eu vou dizer. Emmanuel falou assim, não se tira nada de nada. Jesus multiplicou os pães e os peixes? Multiplicou? Por que ele multiplicou? Hein? Porque ofereceram para ele 5 pães e 2 peixes. Tem gente que fala 3 peixes, não importa. Senão, não teria multiplicado. O médium tem que oferecer alguma coisa. Em mediunidade, o médium tem que oferecer alguma coisa para ser multiplicado. Se não tiver coisa para oferecer, nem Jesus Cristo vai multiplicar. Jesus multiplicou porque tinha algo para multiplicar. Ele transformou água em vinho porque pelo menos tinha água. Porque se não tivesse água, ele não teria transformado em vinho. Então vejamos, em mediunidade é assim. Você quer ser um bom médium? Se prepare, estude, trabalhe,
se prepare. Não é só intelectualmente não, ó, coração também. Coração também. Aí a pessoa assim, mas aí eu não vou saber se sou eu, se sou o espírito. Supera essa questão. Deixa essa questão de lado. Se você quer ser médium para ajudar o próximo, essa sua pergunta não tem razão de ser. Essa sua pergunta não tem razão de ser. Agora, se você está fazendo essa pergunta, será que é eu? Bom, é porque então em você o ego está presente. Existe muito ego dentro de você. E o médium, para receber espírito superior, ele tem que esvaziar, tirar o ego. Se ele não tirar o ego, não adianta. Não adianta. O espiritismo no Brasil e no mundo está precisando retomar o espiritismo dos tempos, do espiritismo dos tempos primeiros, e parar com tanta coisa que está acontecendo por aí no Brasil do espiritismo. Elitizando o espiritismo. Acabando com o movimento espírita. Acabando com o movimento espírita. O espírita acha que é o tal, ele não é nada, absolutamente nada. Como dizia Chico Xavier, Chico dizia, eu sou uma besta. Eu sou uma besta espírita, mas eu não sou espírita besta. Ele falava, eu sou um cisco. Uma vez eu ouvi um médium muito famoso, eu ouvi dele, um médium muito famoso, o Chico tinha que parar desse negócio de falar que é um cisco. Tinha que parar disso. Eu olhei para a pessoa e falei assim, o que ele tinha que falar? Que é uma estrela? Que é uma vedete? Está cheio de médium vedete? Como é que faz? É só vaidade, 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 vaidade. Não. Centros espíritas, movimento espírita, médium, tem que fazer as coisas como manda o cristianismo, como é as coisas do cristianismo. É mesmo pegar uma agulha de tricô, fazer sapatinho, é mesmo visitar os doentes, é mesmo cantar aqui no coral, é mesmo dar passe em quem precisa, receber os espíritos sofredores aí nas reuniões fechadas e tudo mais, é fazer sopa, é distribuir marmitex para quem está dormindo no chão. É isso aí que é a doutrina espírita, isso aqui é o cristianismo. Agora, de repente, começar a fazer reunião só em hotel 5 estrelas? Como é que é isso? E cobrando inscrição a R$1.000? Isso é profissionalismo? Isso é deturpar tudo? Isso é acabar com tudo? Isso é falta de respeito para com a doutrina? O que é isto? Como a gente vê, não é? Tem gente que pode não gostar de ouvir isto, ou tem gente que pode, às vezes, até não querer falar isto, mas eu falo, porque eu não tenho nada a ver com isto. Não é? Eu não tenho receio de falar as coisas, eu falo o que eu acho que nós precisamos falar. Porque senão nós vamos fazer com o espiritismo o mesmo que foi feito com o cristianismo. Não é? Hoje as coisas são diferentes, mas eu digo para vocês o seguinte, eu frequentava a comunhão espírita cristã, lá do Chico Xavier, era um centrozinho muito pequeno, era uma casinha, muito simples, muito pequena. No começo era uma cisterna, tinha uma cisterna, as pessoas sentavam em volta da cisterna para tomar passe. Sentavam em volta da boca da cisterna, em tempo de cair dentro da cisterna. Mas sentava em torno da boca da cisterna. Aí já, Chico, vamos construir uma casinha pelo menos. Vamos construir uma casinha. Construir uma casinha. Chico, o centro está muito pequeno. Vamos construir um salão maior. Ele, olha, esse negócio, vocês estão querendo construir, está muito bom assim, larga do jeito que está. Vocês vão construir uma coisa muito luxuosa. Depois o povo vai falar que o Chico Xavier, o centro do Chico Xavier,
é muito assim, vão querer copiar, não vão dar conta. Eu não posso trabalhar num centro espírita onde o pobre não entra. Como é que eu vou trabalhar num centro espírita onde o pobre não possa entrar e se sentir mal, não possa vomitar no chão? Porque quando ele ficava bravo, ele não escolhia a palavra, não. Como é que eu vou fazer isso? Construir o centro espírita maior. Eu lembro disso. Eu era secretário da Comunhão Espírita Cristã naquela época. Construir o centro espírita. Mas não falar nada para ele furar 2 ou 3 buracos na parede para colocar ar-condicionado. Quando ele viu aquilo, ele falou assim, de jeito nenhum, aqui eu não fico. Se vocês não tirar esses ar-condicionados da parede, esses buracos, tampar esses buracos, eu não venho para cá de jeito nenhum. Se vocês quiserem construir um centro maior, construíram. Contra a minha vontade, mas construíram. Agora, com ar-condicionado eu não fico. Claro que naquela época que ele falou isso, a temperatura lá em Uberaba não ia além dos 28 graus, né? Hoje chega aos 40 quase, né? Hoje até eu ia falar com ele, Chico, tem um pouco de caridade, ainda não aguenta. Você... Hoje ar-condicionado não é artigo de luxo mais não. Ou a gente bota o ar-condicionado ou morre, desencarna. Não pode. Mas ele tinha razão, eu entendia o Chico, porque o que o Chico fazia, todo mundo queria copiar. Vocês entenderam como é que é a questão? Se ele cedesse muito, todo mundo ia querer copiar, então ele entendia que ele não podia ceder. Estamos terminando. Se o médium não se acautela, isso aqui é muito importante, pode perder contato com a simplicidade do princípio. Às vezes o médium começa muito simples, muito humilde, mas de repente, por falta de vigilância, ele se transforma numa estrela. Aí de repente ele não aceita mais fazer palestra em centro pequeno. De repente ele não aceita mais isso, ele não aceita mais aquilo. De repente ele não aceita mais ficar na casa de um confrade. De repente ele não quer ir mais de carro, ele quer ir já de avião. De repente ele não quer isso, ele não quer mais aquilo. E começa a impor certas coisas. É o que está aqui, olha. Se o médium não se acautela, ele pode perder contato com a simplicidade do princípio. Nós sabemos aí da história de uma médium, que não precisa dizer o nome, não é? De uma médium que de repente ela falou mais que não era espírita, e não era espírita, e que editava os livros que ela recebia, e que precisava do dinheiro para isso e para aquilo, e que o médium não precisava ser mendigo igual Chico Xavier, e que o médium não precisava andar maltrapilho como Chico Xavier. Ô, gente, tem hora que eu fico pensando, se o Chico não tivesse dado os exemplos que ele deu para nós, o movimento espírita estaria muito mais perdido do que já está. Vocês vão me desculpar. Se o Chico não tivesse dado aqueles exemplos que ele nos deu, andar com aquela calça caindo, a barra da calça tudo poída, porque ele pisava em cima da barra da calça, aquele sapatinho sujo, não é? O paletó tudo sujo, porque ia comer e caía, ele não tinha tempo de trocar. Se o Chico não tivesse nos dado os exemplos que ele nos deu, eu não sei o que seria do espiritismo hoje, não. O espiritismo não seria mais espiritismo, seria esoterismo. Seria uma teosofia. Os nossos centros espíritas iam virar centros de círculo do pensamento. Algo assim como existem, por exemplo, outras correntes filosóficas, né, por aí, não vamos citar nome, mas o espiritismo não perderia essa característica cristã. A base dinâmica da mediunidade está na emissão e recepção do pensamento. Ou seja,
é o pensamento. Na mediunidade, o que funciona é o pensamento. Então a gente tem que cuidar do pensamento. Não tem nada do médium arrepiar, não tem nada de sentir fluido pesado, fluido leve, sentir isso, sentir aquilo. A base dinâmica da mediunidade está na emissão e recepção do pensamento. E sendo assim, um espírito para comunicar, ele não precisa estar aqui. Ele não precisa estar aqui. Ele pode estar, pode estar noutra dimensão. Noutra dimensão. Não tem distância para o pensamento. Quando o médium entra realmente naquela sintonia, em conexão, ele conecta, né? Ele consegue o link com o espírito, pode estar onde for. O espírito pode estar onde for, ele comunica. Como está lá no livro Instruções Psicofônicas, uma comunicação de Teresa d'Ávila, através dos chamados fluidos teledinâmicos. E concluindo, com um beijo do Chico para todos vocês, ser médium é fácil. Difícil é ser Chico Xavier. Ser médium é fácil, até eu sou. Até você é. Até muita gente que a gente conhece é. Difícil é ser Chico Xavier. O desafio não é ser médium. O desafio é ser Chico Xavier. Porque Chico Xavier, no fim da vida, ele transcendeu a mediunidade. Ele não psicografava mais, ele não incorporava mais. Mas no final da vida, ele deixou de ser médium dos espíritos, para ser única e exclusivamente médium do amor. E as pessoas em Uberaba para beijar as mãos dele. Que Jesus nos ampare e abençoe sempre.